É isto, boa noite pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live com o nosso canal O Grito e hoje a gente vai estar tratando sobre um tema muito interessante que é curiosidade de uma galera da gente, das pessoas que lidam com essa questão de política, né? Estou recebendo aqui a companheira, nossa camarada Juliana. Deixa eu ver se ela já aceitou aqui. Agora ele está aqui também. Esse aqui não deu certo, não. Opa, não tem pedidos. Aí eu vou pedir para a Juliana e para o Eric clicar nessa câmerazinha que está embaixo aí, depois, antes desse bonequinho, que aí solicitando eu aceito, eu recebo vocês aqui a isto. Deixa eu ver aqui. Eric, aceitei entrar ao vivo com o Eric. Aceitei. Ah, maravilha, deu certo aqui para alguém. Eu aceitei os dois, mas eu acho que só o professor. Aí, tá dando certo, a câmera tá invertida. Aí, isto. Professor Eric. Falta a Juliana. Juliana, tenta de novo aí, solicitar aí pela câmerazinha, que aí talvez dê certo. Aí, deixa eu ver aqui. Solicitou aqui. Aceitei. E aí, Ju? E aí, doutor, Agora tudo bem? sim. Ó, maravilha, hein? Maravilha, maravilha. Gente, hoje é um grande dia para a gente aqui. Estamos fazendo a nossa segunda transmissão de live aqui. E dessa vez com um convidado, é, um cara que eu vou começar aqui descrevendo aqui um pouco do que de você, Juliana. Seja bem-vinda também, todo mundo. É, Obrigada, boa noite, pessoal. maravilha. Pessoal, a gente hoje vai tratar de um assunto muito bacana, que com certeza é um tema que todo mundo em algum momento sempre se questiona, né? Sobre esquerda, direita, direita, esquerda. O que é isso, sabe? O que é isso no campo político, no espectro político? E aí hoje temos um convidado especial, Juliana contactou, nosso amigo Eric Bonfim, né? E aí é coordenador do Sindiúti. Eu vou começar aqui, professor, já vou te citando aqui, e aí no percurso, tá bom? O Coordenador que do manda? Sindiúti, professor formado em filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei e leciona sociologia, não é isso, professor? Se eu estiver errado, sociologia nas escolas Clotilde Onofre e Alfredo Sá. Professor É Eric isso Bonfim, aí. seja muito bem-vindo. Juliana, seja bem-vinda também. E a gente tem aqui, Obrigada. vamos conversar sobre esse assunto, né? É, professor, vamos lá. Sinceramente, eu estou até curioso, primeiro, em algumas questões de notícia primeiro, né? Porque essa semana, antes da gente entrar na pauta em si, uma coisa que me chamou a atenção a gente não pode deixar passar batido, né? Na Sim, verdade, eu já vou adiantar aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, que todo esse conteúdo a gente vai converter ele em um podcast também, nosso podcast O Grito, disponível nas principais plataformas, né, de podcast, aí, seja Spotify, Deezer, o que for. E aí, um outro ponto que eu queria pedir a todos os participantes aqui do nosso espaço é que se tiver alguém que for nessa linha de extrema mesmo, seja direita ou esquerda, mas principalmente a extrema direita, em outras palavras, nazistas, já pode se retirar, porque esse conteúdo aqui não é para essa turma, a gente está muito afim mesmo de debater de forma democrática, beleza? Dito isso, a gente não pode deixar de falar, né, professor? Dito fazer isso, o quê, né? não dá para dar muito espaço para essa turma, né? Eu prefiro debater com Sim, quem está afim. Não é isso, professor? sim, sim, sim. É isso aí, ué, não tem outro jeito, né? Não é? É o paradoxo da tolerância que eu brinco, né? Eu brinco não, né? Existe um cara Exatamente. que escreve sobre isso, que é o Karl Popper, né? E ele fala sempre Uhum. uma coisa importante, que tem que ter tolerância. Tem. É, Mas, até um mas certo ponto, né? ressalvando que, né, não dá para dialogar com o nazismo, não dá para dialogar com o racismo, não dá para dialogar com o homofóbico, misógino. Tem, Exatamente, isso não é diálogo, exatamente. né? Não é diálogo. A gente não.
eu posso gostar de uma pizza de calabresa, pizza de queijo, sei lá, de quê, de presunto, enfim, Aham. um gosto, né? Mas sobre essas coisas, essas definições, a gente não tem que abrir mão, nem Não eu dá para tiro, sentar à mesa com essa turma, não né? Não dá para dar palco para essa galera. Na semana passada a gente até fez um debate aqui muito interessante, o Calil Lauar e o Matheus Lopes também, né? Eles entraram, fizemos a nossa primeira live, foi uma live muito interessante, onde a gente tratou sobre foi até em cima de um texto que o Calil escreveu sobre é conveniente, dá para dialogar com extremistas, sabe? Nesse ponto, a gente abordou muito esse problema que vem acontecendo do pós-eleição, onde esse pessoal não está compreendendo que já perdeu as eleições, que voltem daqui 4 anos, que vai ter novas eleições, enfim, né? E aí, Juliana trouxe uma pauta que ela falou dessa curiosidade que ela tinha e que te conhecia. Falou, olha, eu tenho uma curiosidade aqui, né, Ju? Como é que é, Ju? Explica mais aí. Manda, Ju. Bom, Tudo bem? novamente, boa noite a todos que estão assistindo. A presença de cada um de vocês é muito importante para elevar nosso projeto, fazer nossa voz ecoar mais alto. E, bom, para não delongar muito, né, para até não ficar cansativo, eu até discuti esse assunto com o Silvandinho quando eu pensei nessa pauta, que é o seguinte, baseado assim, na minha história de vida, vamos dizer. Que até onde eu consigo me lembrar, meu pai e minha mãe sempre votaram em governo de direita, PMDB, PSDB, e eu não tinha, né, conhecimento suficiente para ter um senso crítico formado, então eu acompanhava o que eles falavam. E outra frase muito constante que eu me recordo bem é que PT Deus me livre. Então eu internalizei isso. Eu internalizei isso e levei isso para mim. Eu só sabia repetir PT Deus me livre. E era Fernando Henrique, era Aécio, era essa galera. Até que chegou um determinado ponto, eu comecei a estudar. A internet tem seu lado bom e seu lado ruim. Nesse lado bom, eu tive acesso a alguns conhecimentos, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a aprender, eu fui vendo assim, olha, eu acho que eu encaixo mais do lado de cá. Você foi compreender, opa, é para aqui, mas eu aqui. falo, bate mais comigo, tipo assim, com as minhas origens, com as minhas, com o que eu acredito, e nisso eu me descobri uma pessoa mais de centro-esquerda, né? Então, por isso mesmo, professor Eric, eu queria que você pudesse nos presentear com seu conhecimento sobre esse assunto. Quais são as origens dessas duas correntes? De onde veio a direita, de onde surgiu a esquerda e por que esse é um lema que eu tenho de vida hoje para mim. Eu falo que eu sou pobre e como pobre não tem como eu ser de direita. Eu faço uma analogia que pode ser até extremista para algumas pessoas, mas eu falo que eu ser de direita para mim corresponderia a eu ser uma judia nazista. Então eu queria que... Ela é de extremo. Eu queria... Então, eu queria que você pudesse esclarecer para a gente as origens, né, das duas correntes e por que, né, vamos falar assim, bem grosseiramente, o pobre pertence à esquerda e o rico pertence à direita. Pertence? Sei. Talvez eu tenha colocado... Não, tranquilo. Eu gosto dessa sua experiência. Essa sua experiência ela é muito interessante, ela é enriquecedora, né? Ela traz para nós aí essa dinâmica de que a gente consegue mudar o olhar sobre a vida, sobre as coisas. O aprendizado ele acontece assim, né? Ele é um montante de relações que a gente vai tendo durante um tempo, um período, e é isso aí. Essas vivências são muito interessantes. Aquilo que nós aprendemos com os pais, aquilo que nós aprendemos na igreja, na escola, nem sempre vai ser aquilo que a gente será lá na frente, com as nossas escolhas, nossas definições. Acho que essa coisa é bem legal. Esse lance seu, essa descoberta sua, essa disposição para descobrir, eu penso que seja uma marca fundamental. Essa, para mim, é o grande
é o grande legal de se estudar, de pensar, de querer exercitar a mente. Quebrar a rotina é muito difícil, né? O cérebro tende a ficar Exatamente. acomodado, já está pronto, já está recebida aquela informação, e você vai ver que as pessoas que têm dificuldade de mudanças, elas estão cristalizadas. Esse é o problema, né? Que eu acho que a gente enfrenta muito hoje, nesse contexto que você, Silvadino, colocou no início. Tá joia? Mas vamos lá, a nossa conversa vai começar mesmo, né? Todo mundo vai contar isso pra gente, na Revolução Francesa. A brincadeira sempre é essa, a discussão sempre vai ser essa. E a ideia da esquerda está ligada a uma classe social burguesa, ascendente, contra a classe social nobre, que é a de direita. Então, o lugar que a gente vem trazendo é esse, o assunto surge daí, das pessoas estarem à esquerda do parlamento ou à direita do parlamento, e aí conotou-se essa ideia, e ele vem carregando esse estereótipo de lá para cá. Eu falei com o Silvandino até, Juliana, que eu não gosto muito disso não, sabe? Eu não gosto de rotular as pessoas como esquerda e direita, porque a gente vive numa sociedade... Eu estou pensando no dia de hoje, ok? Nesse momento. Sim. Contextualizando, né? Em 22. A gente vive num cenário capitalista, numa sociedade muito baseada na meritocracia. Então, eu tenho dificuldade da gente negociar essas questões. Eu sou uma pessoa de esquerda, nesse contexto que você coloca aí, de ser pobre e tal, não sei o que, mas eu também sou de direita, em alguma medida, em algum momento da minha vida, né? Por exemplo, eu fiz concurso público. Concurso público não é meritocrático, não é uma situação meritocrática. Eu estudei, me esforcei, consegui. Então eu usei um mecanismo da direita nessa hora para poder ascender a um cargo público, que é o meu caso. Por que eu estou falando isso? Porque a galera da esquerda vai tentar o quê? Discutir as questões que são mais amplas da sociedade, que vão ser mais ideias de coletividade, né? Já no campo da direita, as ideias mais individualistas vão ficar mais fortes, mais sedimentadas na vida das pessoas. Então, eu não gosto muito de rotular tanto, né? E a gente precisa realmente pensar que em algum momento algo vai me favorecer ou desfavorecer em alguma medida, em alguma proporção. Então, assim, eu vejo como muito salutar quando a pessoa consegue compreender o porquê que ela se identificou como sendo daquele espectro do campo político que define certos parâmetros. Por exemplo, eu sou a favor da privatização da Petrobras. Caraca, velho, por que você é a favor da privatização da Petrobras? Eu sou a favor da privatização porque vai ter mais liberdade econômica, vai ter concorrência de preço, e aí o preço vai diminuir, não vai ter funcionário público, não vai ter mamata, não vai ter corrupção. Né? Esse é o diálogo de alguém que é da direita, mesmo sendo pobre. Ele é pobre e de direita. E você sabe o que é interessante, professor? Eu também sou concursado, e aí esse debate sobre privatizar setores públicos, né? Sempre que eu vejo, né, algum colega comentando sobre privatizar, e que eu falo, então vamos privatizar também nossa área de trabalho, nossa área de atuação toda, 100%. Aí esses mesmos colegas falam, opa, não, pera, aqui não, aqui não pode. Eu falo, mas a proposta não é privatizar? Então, assim, é claro que a gente sempre pensa em, tá gostoso pro lado de lá, porque não impacta na gente diretamente, mas se for pro lado de cá, como é que seria isso? Para quem tá na linha de servidor público, né? Sim. Aí também vai depender de que tipo de serviço público você presta. Né? No caso da Petrobras, é uma empresa mista, né? Não é uma empresa totalmente pública, né? Ela é público e privado, X pedaço, X parte, mas o caráter dela é público. Né? A produção dela, tecnicamente, é público. Se aquilo que ela produz de riqueza reverte diretamente para as pessoas, para mim, para você, seja na escola, seja na saúde, seja nos espaços coletivos, isso é muito bom, muito pertinente, muito saudável. Que aquilo que a gente está tirando ali do solo reverta em benefício, conhecimento, em geração de emprego, de qualidade de vida. Isso tudo teria que acontecer, e acontece em alguma parte, né? Talvez não tudo que a gente gostaria e merece,
mas Uhum. acontece. Então eu me pego muito nessa questão. Eu vou defender esse espaço da privatização? Gostei disso, eu gostei desse campo. Então a gente vai falar que você é uma pessoa de direita. Sim. Agora, se eu falar assim, não, eu sou contra a privatização, tem que ter concurso público, o Estado tem que ser maior, o Estado tem que intervir mais na economia, o Estado tem que gerir o preço da gasolina, por exemplo, não vai deixar Uhum. correr solto. E a gente tem esse exemplo muito próximo agora de nós, que é o do Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele é uma figura de direita liberal. Liberal, né? Ele Uhum. deixa o preço da gasolina flutuar mediante aquilo que está internacionalmente colocado como preço do barril do petróleo. Sim. Então, como que opera o valor? Quem opera o valor da gasolina é a mão invisível da economia, né? Que Uhum. limita o preço, oferta e procura, subida ou não de ações, de valores ou não daquele determinado produto. Bom, nessa hora a gente fica com um problemaço, né? Porque se o Estado não Exatamente. intervém e a gasolina vai valendo o litro R$ 20, ela vai impactar na cesta básica. E aí, se ela impactar na Exatamente. cesta básica, eu não como. Né? Ela vai impactar no aluguel, ela vai impactar na produção de energia, ela vai impactar em vários setores, na produção de vários insumos da indústria que são derivados do petróleo, e tudo vai subir de preço. E isso é um problemaço. Enquanto que o Estado, se você é de esquerda, o Estado gere aquele espaço e, não, a gente vai sustentar o preço de R$ 3, R$ 2,50, porque para dar fôlego, para dar condição de disputa, para dar condição de igualdade entre as pessoas, para dar condição de sobrevivência entre as pessoas, o lucro não está acima das pessoas, né? Aí Uhum. você vai ter um posicionamento mais, então, à esquerda. Então, esses são os princípios que eu acho que são assim, interessantes, bacana da gente conversar, porque Sim. vai muito dessa capacidade que eu tenho de leitura, de qual é a minha vivência, de onde que eu estou vindo. Por exemplo, vou partir de mim. Eu sou uma Uhum. figura muito é, estranha. Vocês vão entender por que agora. Ó. Eu sou uma pessoa de formação protestante, eu venho de uma instituição que se chama Metodista. Ela é uma instituição do século XVIII, que surge na Inglaterra e vem para o Brasil no início do século XX. Minha formação é tradicional, conservadora, vinculada às tradições, ao nome metodista, método. Eu Método. trouxe, do dia que eu nasci até os 42 anos, eu estava envolvido com alguma coisa do protestantismo. Certo? Eu estou falando dos 42 anos porque foi aonde veio a pandemia. Aí eu não fui mais, não geri minha vida para esse lugar. Então, ou seja, eu sou Uhum. uma pessoa com todas as influências Ó, a possíveis internet. do Ah, universo do espectro da direita. você tinha de tudo para estar junto com a galera da camisa da seleção. Eu era para ser Biruliro total, né? Eu era para ser Biruliro total. E eu super entendo, eu sempre me pergunto sobre eles, gente, o que eles estão pensando daquela forma? O que eles estão enxergando que eu não estou enxergando? E aí, o campo que a gente vai observar, que trouxe essa dicotomia para nós com muita força agora, não é o Uhum. campo econômico, é a pauta moral, é a pauta de costumes. Né? É Uhum. isso que fez uma divisão muito dura entre nós. É, Sim. pode falar palavrãozinho? Oh, fica à vontade, professor. Aqui Ok, só mas é tem por saber. adulto e todo Não, mundo já não, sabe que a não proposta tem. é essa. Ok. Por exemplo, quando surgiu uma madeira de piroca. Sim. Cara, de onde surgiu? Eu nem sei até hoje de onde surgiu essa coisa. De onde surgiu o Eu, kit gay? Eu tô eu 20, sempre perguntei eu para tô várias 20 pessoas com anos quem de eu educação. conheço. Exato. Gente, eu perguntava, gente, onde é, qual escola que vocês estudaram, ou que alguém da família de vocês estudaram ou estudam, que entregou uma madeira de piroca para os alunos? Ou esse Isso. famigerado kit gay, ou isso. Aonde surgiu Sim. isso, sabe? Aí Olha as pessoas que, mesmo. não,
é um projeto que vão aprovar e... Sim, sim, sim. Sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver também um panfleto que circulou aí às vésperas do segundo turno, sim, com as informações do tipo, se o PT ganhar vai fechar a igreja, vai descriminalizar furtos leves, como roubo de celular, sabe? Uns treinos assim... Louco, né? Olha, eu analiso que tudo, nesse contexto que você está colocando agora, eu analiso que tudo é possível, ok? Tudo é possível. Uhum. Depende daquilo que é o momento, daquilo que a gente enxerga como um momento histórico, sociológico, cultural, para a gente poder definir parâmetro. Por isso que eu não gosto muito da ideia de esquerda, ser só uma coisa, direita só uma coisa. Eu me preocupo muito com isso, porque, de repente, um determinado conceito, vocês já ouviram falar isso, quer ver? O Biruliro já falou que o nazismo era de esquerda. Já. Sim, várias vezes. 2018, esse foi um dilema, assim. Exatamente. O nazismo é de esquerda. Que o fascismo é de esquerda. Não tem condição, não tem ligação. Apesar de que as origens desse modelo de pensamento tinham vinculações com o pensamento marxista, por exemplo. Ter vinculações, usar o texto. Agora, como é que você vai usar o texto? Né? E deturpar esse texto, e desconstruir o texto, aí é outra coisa. Vou dar um exemplo. Eu estava uma vez na igreja, lindo e belo, assistindo uma pessoa falando. E era pela manhã, no domingo, e aí a pessoa vira e fala assim, olha, eu vi um filme que é horrível. Esse filme é péssimo, não assisto esse filme. Aí eu já pensei comigo, vou assistir, né? É automático, né? O não é praticamente estar convidando a fazer. Olha, já me dá um comichão, eu já fico assim, meu Deus do céu, preciso ver. Né? Falei, bom, aí quando ele vai falando daquilo que ele estava discutindo, desenhando, né, na fala dele, ele fala do suicídio. E aí ele vira e fala assim, não assistam o filme Le Magasin de Suicídio, porque esse filme incentiva o suicídio. Aí eu falei, já vi. Eu já vi o filme. O filme não é isso. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Aí eu levantei a mão assim. Falei, licença. Ô tio, tudo bem? Como se eu não fosse tio também, né? Mas enfim. Licença. Você já viu o filme? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Ele falou que o filme incentiva as pessoas a se suicidarem. Então eu falei, então ele viu o filme. Pensei, você já viu o filme? Ele responde para mim, não. Mas ouvi falar. E a pessoa que falou tem credibilidade demais. Porra! Autoridade no filme. Autoridade, exatamente. Ou seja, é o criador do filme, né? Então, aí quando ele fala isso comigo, eu olhei para ele assim, então tá. Eu vi o filme. E o filme não fala disso. É ao contrário. Não. É minha opinião. Eu falei, não, querido, você não tem opinião. Você não viu. Você não viu o filme. Eu vi o filme. Exatamente. O filme, ao final, o início do filme todo, ele se desenrola realmente numa cidade que todo mundo quer se suicidar. Todo mundo. É a prática, todo mundo passa corda no pescoço e tem uma lojinha que vende apetrechos para você se suicidar mais fácil. É isso. Todo mundo deprimido, melancólico, é horrível. Só que aí nasce uma criança. E essa criança nasce e ela não é deprimida, ela é alegre. E aí é que vai o jogo da história. Né? Que tem outro viés, que tem outra via, que tem outra possibilidade, que a vida não necessariamente vai ser só aquilo. Melancolia, tristeza, depressão, as questões que o filme trabalha. E aí o filme quer, na realidade, discutir o tema. Ele não quer propor se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim. Ele não vem com essa colocação XY. Não. Ele fala, a gente vive em uma sociedade e na sociedade ocorrem momentos que as pessoas se suicidam. Vamos falar sobre isso? Ok. Na mesma coisa, isso é pauta dos costumes, é pauta moral, por isso que eu estou trazendo isso para você como direita e esquerda. Na mesma coisa, eu vou falar da questão
de uma madeira de piroca, do kit gay. Nós temos que discutir com os nossos adolescentes sobre sexualidade? Sim ou não? Esse não pode ser um papel da família só, exclusivo da família. O que essa família vai ensinar de forma científica para esse aluno, para esse adolescente? Daí, vários livros trazem temas. Por exemplo, um dos que foi citado à época, sobre assédio. Que o pai propõe para a menina que ter relação sexual incestuosa com ela. Nossa, que absurdo, não sei o quê. Não. O livro não fala. O livro, hora nenhuma, fala assim. Não está estimulando, pelo contrário, né? Não, o livro traz o debate, traz a questão para as crianças. Não pode pôr a mão no meu peitinho? Não pode pôr a mão no meu peitinho? Não pode pôr a mão no meu bumbum? Não pode pôr a mão na minha perninha? Meu corpo, minhas regras? Está instruindo, na verdade, né? Está construindo um pensamento, uma consciência ali de que o corpo tem seus espaços, né? Que tem que ser preservado. Sim. Aí qual a discussão? Primeiro, como eu aplico esse livro? Segundo, quem vai aplicar? Qual a metodologia que vai ser feita? É claro que você coloca um livro desse na mão de uma pessoa que é do Biluri, aí ferrou. O cara vai... Isso é absurdo, eu não vou para lá nunca. Porque eu sou crente. Eu vou falar sobre sexo com meus alunos. Eu vou falar sobre... Eu não vou falar, não. Eu me recuso a falar. Né? Eu não vou trabalhar esse conteúdo, eu não vou fazer essa pauta, porque ela não é minha pauta. Ela não é minha pauta de identidade, porque eu sou religioso. Porque eu tenho vínculo com a tradição, eu tenho vínculo com a família tradicional brasileira, que não existe, né? Ela não existe. Mas esse vínculo me faz eu ser de direita. E aí eu não vou trabalhar isso. A discussão é grande sobre isso. Mas ela é desastrosa. Ela é desastrosa porque nos levou para uma outra discussão agora, em 2021, que foi a questão da vacina. Vacina ou não vacina? Discussão doida. E detalhe, esse mesmo governo que foi contra a vacina agora para a Covid, né, que rodou no ano passado, essa semana fez uma publicação para a vacina da poliomielite. Da poliomielite. Então, é uma doença que já está praticamente erradicada, está aí correndo o risco de voltar, porque o pessoal está nessa onda de... ela estava erradicada, mas eu não sei se ela já está mais, se continua erradicada, não. Eu acho que voltou. O que é um absurdo, imagina, a polio é algo extinto no país, cara. Aí, de repente, você tem criança agora com polio, criança agora com meningite, aí está liberando agora uma dose dessa meningite C agora também. Eu tenho filha, então eu fico lendo, às vezes, as questões de vacinação. Dos postos, né? Além das particulares, que tem mais um tanto aí também que você pode dar, que o sistema público não contempla. Então, o que acontece? Eu vou banalizar o estudo científico porque eu tenho um achismo, como o cara do filme. Porque alguém falou comigo, imagina, você é o presidente da República, você fala, não precisa tomar vacina, porque todo mundo vai pegar mesmo, e depois que pegar, você está imunizado. Cara... Professor, eu entrei, dentro desse achismo, só te interrompendo rapidinho, eu entrei num grupo desse movimento que está tendo, né, dos bolsonaristas e tal, e em 2 grupos, e estava ali meio que acompanhando as organizações deles em torno desse movimento, esse movimento golpista, na verdade, né, e eu percebi que eles enchem o grupo com muito conteúdo, mas não há uma conversa entre os participantes a respeito dos conteúdos que são colocados. Então, por exemplo, teve um dos conteúdos que foram colocados lá de pessoas que já tinham até morrido e estava articulando ato e não sei o quê. Até questionei e falei, gente, vocês estão lendo isso aqui? Esse trem está surgindo de onde, essa situação? Porque isso aqui é fake. E assim, um atrás do outro, alguém colocava, e aí eu falei, vou exercitar mais esse daqui. Aí ó, o Calil falando, eu tava infiltrado. Calil tá lá também, que eu tô sabendo. Aí o seguinte, em um dos grupos, eu até, no final, assim, eu já cansei, já saí do grupo e tudo, e no outro, aliás, eu saí dos 2, na verdade, porque eu percebi que eu tava ali chovendo no molhado, sabe? Tava
Tava tentando construir ali. Poxa, vocês estão analisando, isso aqui é fake, isso aqui é fake, tudo fake. E aí eu falo, gente, isso aqui atrapalha muito mais o movimento. Eu não aguentei, professor. Eu tô no grupo dos caras, e aí tô vendo eles postando fake e falei, peraí, isso é fake. Isso aqui atrapalha. Aí eu me vi ajudando eles. Eu falei, dá pra mim não. Corretíssimo. Entendeu? Deixa eu te contar. Ó. Aí eu percebi que o lance deles é que não aprofunda no que tá pegando. Pelo menos chegou o material, dá uma lida naquilo ali, sabe? Isso aqui é verdade. Entende? Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu tô aqui do lado, aqui, ó, com o computador. E eu ia usar o computador para poder conversar com vocês e não o celular. Aí o computador eu não vi aqui onde é que achava a câmerazinha. Eu conectei o fone no computador. Pode? Eu conectei o fone no computador. Então assim, cara, meu fone não tá funcionando, velho. Agora que eu vi, eu olhei pra lá assim e falei assim, tá. É mole, né, bicho? Fala sério, cara. Ser tio é muito ruim, cara. Não, Calil me falou hoje de eu abrir uma caixa de perguntas aqui pra galera fazer pergunta. Só que eu falei, vou abrir. Eu não sei nem onde é que tá isso aqui no Instagram, entendeu? E vou deixando. Caraca. Que eu também não sei. Eu podia abrir uma caixa de pergunta também. E aí eu olhei e falei assim, pra onde que foi agora? O que venceu? Todo mundo respondeu. Eu tinha visto algumas, mas depois sumiu. Eu falei, caramba, eu precisava de ver pra saber quanto é que deu essa parada aqui. Eu discuti, mas aí morreu. Paciência. Então, coisas do dia a dia. A gente vai desenvolver. Professor, eu queria só... Não, por favor, então, porque eu já falei aqui, vamos lá. Tá. Não, mas eu tô de boa. Pode interromper, não tem problema, não. Então, assim, eu fico muito preocupado com essa pauta dos costumes, pra gente não ficar muito refém dela. Você trata da questão de participar de um grupo, como você participou, eu também fiz essa experiência de ir para um lugar desse e falar assim, bom, eles vão postar alguma coisa. Quando eu ver a postagem, eu vou lá na internet, olho a postagem, vejo que ela está errada e publico a certa. Aí, por fim, o cara perguntou, bicho, você é do lado contrário, né? Eu falei, bicho, vou ser sincero pra você. Eu sou, entendeu? Mas fazer o quê, né? Vocês são burro demais, não pode fazer isso não é legal. Mas eles não é... Aí eu vou chamar a Juliana, lá quando ela fala, o exercício do pensar. Eu chego numa determinada hora da minha vida, da minha apreensão de mundo, eu olho e falo assim, isso não é isso. Isso é ruim. Isso é danoso para minha carreira, é danoso para minha vida, é danoso para as pessoas que estão ao meu redor. Nós não fazemos parte dessa classe social AA, BB. A gente faz parte na pirâmide de uma classe CD. As condições de vida nossas são precárias. Se tirarem de você o seu salário, você é um mendigo, um morador em situação de rua. E é isso. Né? Você pode ganhar 50 mil, você é assalariado. Você pode ganhar 100 mil, você é assalariado. Acabou os 100 mil hoje, mês que vem você está derrotado. É assim que funciona o sistema capitalista e é assim que funciona a ideia de mérito mesmo. Hoje você tem valor, amanhã você não tem valor. E juntou essa dimensão capitalista com a dimensão da pauta de costumes. Aí ficou difícil, né? Ficou difícil da gente dialogar porque não há argumento, não há raciocínio lógico, não há construção do pensamento de forma linear. É uma coisa desconectada da outra e você fala assim, mas espera aí, de onde você tirou isso? E também não adianta você perguntar de onde tirou também, não, porque ele não sabe. Ele não quer responder também. Ele não quer responder também, ele não quer saber. Mas é porque é minha liberdade. Esse é um outro conceito terrível, que é da direita. A minha liberdade, eu tenho liberdade para poder falar. Não tem, cara. Você não tem liberdade para poder exercer todos os princípios que você acha que pode. Né? É ridículo você pensar. E aí o sujeito mais idiota que eu vejo no momento fazendo isso é esse menino Nicolas, né? Todas as redes sociais. Todas as redes sociais podadas aí estão questionando o STF. Não, mas demorou esse menino perder tudo. Ele não era nem para ter existido, né? Porque ele não existe na realidade. Ele é fruto da incapacidade nossa
nossa, do campo da esquerda, do campo progressista, uma palavra que eu gosto mais de falar hoje seria campo progressista do que esquerda, e do campo conservador, nós perdemos o time tecnológico. E eu acredito muito que a gente perdeu muito time de abordar a geração Z e a geração Y. Eu sou da geração X. Então a geração Y e Z ficou muito assim, solta. Né? E ela só conviveu com e no poder à esquerda. Ela não teve outro referencial, ela não teve outro parâmetro. Aí nós descolamos, e essa galera foi a corrupção, a corrupção, a corrupção. Esse discurso foi ganhando, o ódio foi ganhando um espaço que não existia. Eu estou contando isso para vocês, por quê? Porque lá em 2002, as pessoas que eram minhas amigas da igreja votavam no Lula. Lá em 2006, votavam no Lula. Em 2010, votaram na Dilma. Eu estava lá, eu existia, eu cantava, eu ligava, eu fazia parte. E aí as pessoas foram, Eric, mas isso é ruim, isso é danoso, mas e esse kit gay? E esse, olha, vai defender o aborto, vai liberar o uso das drogas, aí se esqueceu dessa dinâmica econômica social, do impacto que esse governo de esquerda pode construir políticas públicas voltadas para os trabalhadores, de proteção dos trabalhadores, de proteção da nossa existência, e a gente trocou isso tudo por acreditar no kit gay ou na mamadeira de piroca. Então é surreal. Essa desconstrução foi acontecendo, né? Esse desmonte, né? E aí ficou evidenciado algo que não... Eu acredito que o Estado brasileiro sempre foi corrupto. Né? Professor, na sua origem. Professor, não era algo novo. Não era algo genuíno que estava acontecendo. Sim, sim. Quando eu observo esse movimento aí dessa desconstrução da linha de centro política, a minha memória, né, que eu fui acompanhando assim com mais proximidade mesmo, vem de 2013 para cá, que aquele movimento não vai ter, aliás, vem para a rua. Vem para a rua. E aí começou ali também aquele processo da Lava Jato 2014, 15, já para desfazer a figura política da esquerda na pessoa da Dilma. Sim. E óbvio que eles sabiam também que se tirasse a Dilma, o Lula voltava. Todas as pesquisas apontavam naquilo ali. Então o que eles pensavam? Poxa, se eu tirar a Dilma, vai ter uma eleição daqui 2 anos, Lula vai voltar. E não vai adiantar nada. E aí essa Lava Jato foi tudo construído em torno disso. Só que o que talvez a elite naquela época não estava percebendo é que, infelizmente, para eles, o pessoal do centro-direita, eu vou sempre trabalhar centro-direita, centro-esquerda, porque tudo que passar daí está sendo extremo, né? Sim. O pessoal do centro-direita, as referências políticas do centro-direita naquele período, também estavam nos mesmos esquemas dos quais eles queriam acusar o PT. Inclusive, a maior liderança deles, que é o Aécio Neves, aqui de Minas Gerais, caiu naquele grampo telefônico, acho que é Barroso, uma coisa assim lá. E aí, pronto. O que aconteceu? A classe média, que estava mais tensionada a apoiar o centro-direita, e aí vem ali com o Aécio Neves, a galera estava muito naquela vibe ali de, poxa, a Dilma ganhou por pouco, então na próxima somos nós, ficar desamparados. E aí, com a construção da mídia de 24 horas por dia, batendo no PT, corrupção, pedalada, petrolão, não sei o quê, cresce essa figura do herói, do mito, que é um cara que tá aí há 30 anos e nunca fez porra nenhuma. Isso que é um absurdo, surreal, cara. É surreal. Rapaz, é surreal isso. E é mais surreal ainda quando você amplia a questão que não é só ele. Não é ele só. É ele e os filhos dele. Cara, eu falei, bicho. É um clã. Né? Se você comparar, basicamente, o presidente Lula é uma pessoa famosa, correto? Oi? Como é que é? O presidente Lula é uma pessoa famosa. Eu falei que é uma quadrilha, não é um clã, é uma quadrilha. Sim. O presidente Lula tem filhos. Quais os filhos do presidente Lula existem no cenário eleitos? Não tem nenhum. A Dilma também tem filha. Filha? Exatamente. Então, os caras, eles fizeram uma ação de... um é vereador, o outro é deputado estadual, o outro é deputado federal e o outro
né? Por São Paulo, outro pelo Rio, aí depois muda. Eu vou vir como senador, já que meu papai cresceu aqui, vai aparecer, eu vou na aba. Surfou na onda, né? O Flávio, por exemplo. Primeiro, duas falas aqui. O Calil, que é o nosso parceiro aqui do Grito, né? Ele colocou aqui, vem pra rua, muita gente estava, né, Silvandino? Eu saquei a piada. Na verdade, ele tá fazendo uma referência de que eu também fui pra rua naquele ato. E foi ali que a gente amadureceu o pensamento. Peraí, eu tô pra quem aqui? Quando começou aquele movimento aí pra rua? Só pra eu te perguntar aqui uma coisa, você falou disso, eu já tinha anotado aqui no cérebro. Nesse momento, existiu um grupo que chama MBL, não é isso mesmo? Isso, que surgiu o grupo MBL e falou assim, posso perguntar a sua idade? Pode sim. Quantos anos você tem, querido? Fiz 37 anos, mês passado, dia 26. Então você está na geração depois que a minha, né? Você deve estar na Y, se você for calcular, né? Aos intervalos aí. Ok? Então, beleza. Se eu considerar que uma entidade sindical que protege a classe trabalhadora é um movimento social, por causa da unidade dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, beleza, Sim. correto? Sim. Correto? Sim. Beleza. O MBL é um movimento social? Sim, mas se analisar... Que duro, tirei que zero. duro, né? Não! O grupo que se organizou e movimentou. Exatamente. Olhando pura e simplesmente, sim. Você vai olhar friamente assim, só que não é, cara. Só que não é, porque qual a finalidade dele? A finalidade dele é destruir o trabalhador. A finalidade do Kiko Kataguiri é desconstruir a nossa existência, né? O poder do trabalhador de reagir a essas estruturas que reprimem as pessoas. Nós estamos vivendo num cenário agora, desse cenário de... Eu sempre conto isso, as pessoas morrem de rir. Quando eu estava na universidade, o leite condensado custava R$1. Ok? Há 4 anos atrás, ele estava R$2,50, R$3. Agora ele está R$7. Né? Nesse intervalo de 20 anos, essa parada cresceu em valor, né, 700%. Ok? E o meu salário não foi 700%. Né? A minha existência, o meu custo de vida operacional da minha vida não rolou assim, não fluiu dessa maneira. A Agatha, uma amiga minha hoje à tarde, me mandou uma coisa muito interessante, um vídeo, e o rapaz, ele é motoboy lá em São Paulo, aí de alguém aí que eu não sei quem não, mas ele fala assim, qual a figura de referência da direita que você tem, assim, que lutou pela direita e morreu? Ele fez essa pergunta. Não tem. Né? Uma figura, assim, parece assim, Nelson Mandela da vida, entendeu? Martin Luther King, entendeu? Che Guevara. Tem um que lutou para disseminar o ódio. Vale? Aí eu ia falar aquele maluco que morreu esses dias aí, um escritor doido aí que estava nos Estados Unidos e que veio se tratar no SUS do Brasil, porque não tinha dinheiro para bancar lá. Cara, eu tava outro dia na minha cidade de origem, e aí, ele mesmo. Tomando um suco da confusão, e aí deparamos com uma mesa do lado. Aí puxamos o papo, e de repente a menina me pergunta, né? A pessoa, é uma médica, ela vira para mim e fala assim: você estudou, fez o quê? Eu fiz filosofia. Aí ela pergunta para mim: o que você diz do Olavo de Carvalho? Olhei para ela e falei: como assim? Dizer o quê? Não tenho nada para dizer dele, não. Não tenho nada para falar dele. Nada. Não, mas como assim? Ele é uma referência. Não, peraí, minha filha. Referência onde? Em que? De que maneira? Né? Eu admito que a possibilidade de exercer e haver conhecimento diverso, né? Um homem do campo, um homem sem estudo, é possível ele ter grande conhecimento, grande capacidade de intervenção sobre o lugar que ele está. Eu admito isso com tranquilidade. Agora, ele se apropriar dos meios acadêmicos, ele se apropriar do conhecimento produzido pela humanidade
e aí começar a destroçar, a anular tudo, Exatamente. a querer converter as pessoas. Tem uma palavra que é ótima, que é doutrinação, e no caso eu sou doutrinador, porque eu sou professor, né, de sociologia, e Aham. aí eu sou professor de filosofia, e aí eu sou professor marxista. E eu nem sou. E eu nem sou. E eu Nem te é digo por marxista? quê. Não, não sou. Porque os meus alunos me falam uma coisa que é linda. Você é o cara mais comunista capitalista que eu conheço. Adoro marcas, adoro produtos, adoro comprar. Não tem problema nenhum com isso, em gastar, em Não ter é? tênis de marca. Eu não vejo problema nenhum. Cara, eu quero ter uma Ferrari. Qual o problema? Mas não é? Eu quero ter um avião para andar. Foda-se. Eu acho perfeitamente cabível. Todas as pessoas têm que querer isso mesmo, e está tudo certo. Não vejo problema com isso. Exatamente. Isso me Professor faz. Érico, entrando nessa fala sua, qual a sua Sacanagem. opinião assim a respeito, né, já que você usou esse termo comunista capitalista, a que você atribui essa questão do pessoal conservador temer tanto que o PT transforme o Brasil numa república socialista ou comunista? Uhum. Porque mesmo nos mais de 10 anos de governo PT, o Brasil nunca chegou nem próximo disso, Nem. mas eles tratam dessa questão com um pânico tão grande. Então, eu queria saber de você, a que você atribui isso? Olha, isso não é desse período agora, né? Isso é antigo. Isso é algo mais antigo do que você imagina. É, no Brasil, tem um grupo que existiu aí no Brasil em 1920, 1930, que chama integralismo. Né? Essa galera tem Sim, uma correlação com o nazismo. Lá na minha página, o Tomba, o de tombar, eles mesmos, jogar fora, Ah, quebrar esses caras, eu vou até coloco um colocar o arroba filme. aqui, sigam, viu, pessoal? isso. Põe Eu aí, coloco um Ju. filme lá, eu coloco um filme lá que se chama Menino 23, que é uma coisa aqui do Brasil. Aconteceu aqui no Brasil. Uma fazenda que, que pegou meninos órfãos e Uhum. levou para um lugar. E os caras eram do movimento integralista brasileiro Uhum. e escravizavam os meninos em 1930, 1940 e ficaram ali, sem referência de família, de nada. Aquele lugar ali, muito tempo. E aí, um determinado pesquisador, fazendo um trabalho de campo, chegou nessa fazenda e pegou um tijolo. Nesse tijolo tinha um símbolo nazista. Né? Nesse tijolo tinha um símbolo nazista. E aí ele vai correr atrás da história de como que foi que esse símbolo nazista foi parar nas paredes das casas, das ruínas que estavam ali. E aí Uhum. tem que ver o filme. Eu adoro sacanear todo mundo. Eu conto, mas não conto tudo. Aí é um documentário, na realidade, muito bonito, muito interessante, muito Ó, bacana. Então a gente vai Calil trazer. colocou aí, plano novo, plano coin. Ele tá... Esse é o documentário? Se. Ah, Não, aí é outro, aí é outro, aí é outro. No plano ah. novo, plano corre é outra coisa. Aí o que acontece? Então, esses movimentos são antigos. De falar, por Uhum. exemplo, o comunista come criancinha, sei lá, Já contra a ouvi falar. família ou contra a igreja. Bom, algumas passagens do camarada Marx, Uhum. ele, sacaneando o Marx aqui agora com o camarada, Ah, ele abdica da ideia de existir, por exemplo, a estrutura, essas estruturas de empoderamento familiar, patriarcal, ele desestimula a ideia de existir a religião como esse modelo dogmático, impositor. Então, isso surge como assim, um problema para quem é crente. O cara que é crente fala, mas o cara vai querer fechar a minha igreja? Vai querer que eu não posso pensar, meu Deus? Não é isso. Ele só está dizendo o seguinte: olha, o mundo não é só isso. O mundo é mais do que isso. E aí, a uhum. gente não precisa ter esse altar aqui, a gente não tem necessidade de ter essa estrutura toda para poder garantir o seu acesso àquilo que você tem na sua consciência. E Uhum. então, assim,
essa figura do pastor, do padre, do bispo, dessas imposições, essa lógica masculinizada, patriarcal, ela não é necessária. As pessoas vivem sem ela. É porque a gente não consegue. Imagina, eu não consigo imaginar viver numa sociedade igualitária. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho parâmetro. Eu não tenho parâmetro. Eu não sei que trem é esse, não. Eu tenho que levantar todo dia para matar um leão, por quê? Porque eu não tenho a menor perspectiva de que haja algo diferente disso. Né? Eu queria morar muito em Cuba em algum momento da minha vida, para ficar lá um mês, 2, 3, para eu poder sentir a vibe, né? Como é que é viver, comer aquela. Se é tudo regrado, não é tudo regrado, se eu vou ter acesso a 1, 2, 3, 10 camisinhas, se as meninas vão faltar absorvente para elas ou não. Se todo mundo tem sutiã, cueca, entendeu? Coisas básicas. Coisas básicas mesmo, né? Se o meu sapato vai ser igual de todo mundo ou não, se eu vou poder escolher modelos diferentes, sei lá. Então, assim, eu não tenho parâmetro, eu não sei viver. Não, justamente esse último pedaço que você falou que você gostaria de ver em Cuba para saber se é realmente assim, é por isso que não entra na minha cabeça. Eu acredito que 100% dessas pessoas que temem tanto que o PT traga o capitalismo ou o socialismo para o país, elas realmente, de fato, não sabem o que é. Porque isso me lembra muito de George Orwell em 1984. Porque George Orwell, ele era um ferrenho defensor e aliado do socialismo, mas chegou um ponto que a coisa era tão extremista e assim tão hipócrita que ele via que, tipo assim, que a maioria da população permanecia numa situação de miséria e o pessoal grande do partido estava vivendo confortavelmente, assim, com muito luxo, esbanjando. Sim. Então, eu acredito que essas pessoas, elas não têm o mínimo de noção do que é isso, mas mesmo assim, criar essa histeria coletiva, não sei de onde. É porque, olha bem, as pessoas, quando o autor que você cita aí, eu não sei falar o nome bonito igual você falou assim, né? George Orwell. Não é difícil falar essas palavras, essa pessoa que tem um inglês domina, né? Não, ela... Pois é, você é especialista. Ou seja, ele vê que a camada... Não houve uma quebra, a ruptura, né, para estabelecer essa igualdade. O Estado burocrata ficou ali permanente, a ideia de Estado ficou permanente, e aí é o que o Marx vai falar sobre isso. Ele conta para nós, essa ideia de Estado precisa ser superada, essa ideia de religiosidade precisa ser superada, essa ideia de família, de pertencimento, de domínio, de posse, é meu, é minha família, meu espaço, meu, isso precisa ser superado. Cara, nessa hora faltou essa emancipação, faltou esses que já tinham esse poder que você fala aí, não, peraí, nós vamos agora socializar isso aqui também e fazer esse processo. Ele não acontece. Nem Cuba, eu não acredito nisso, que Cuba seja dessa maneira também, não é. Tanto que tem um amigo meu aqui de Teoflotone que já foi a Cuba 9 vezes. Estava lá agora esses dias, chama Romário. Ele é ótimo, ele sabe tudo de Cuba. Vocês deveriam chamá-lo aqui até para ele falar de Cuba com vocês. Ele é excelente. Eu acho que eu vou chamá-lo aqui para ele nos ensinar como é que vai para Cuba, porque eu tenho vontade de conhecer Cuba também, ele sabe detalhes. Assim, ele sabe detalhes. Por onde ele pegou assim para poder ir, entendeu? Não, ele vai sempre. Ele não vai uma vez, não. Ele foi 9, entendeu? E aí ele fala, Eric, ele manda as fotos para mim de Cuba, dos lugares que são bonitos, dos lugares que estão estruturados, que têm prédios maravilhosos, etc. Ele vira e fala assim, cara, não existe aqui essa miséria profunda, absoluta que a gente vê lá no Brasil. Não existe, não tem. Né? Pela forma de organização que as pessoas construíram durante esse período todo que elas estão ali submissas ao poderio americano, por causa do embargo. Né? Então elas criaram estratégias, beleza? Então, essas estratégias funcionam bem para elas e elas se organizam lá na vida delas como elas entendem. E tá tudo certo. Dificuldade tem, às vezes, com tecnologia, com acesso à tecnologia, com essas coisas, vão ser mais precário mesmo. Mas chega. Né? Mas tem, existe, ok?
Agora, se você quiser ter $1.000 no bolso agora, ser um cubano lá em Cuba, você não vai ter, é óbvio. Não vai ter porque não existe, ninguém tem. Não é algo praticável. Porque não é valor, não tem valor, não tem assim, apreensão para isso. Para que eu vou ter se eu tenho o necessário para viver? A questão é que a gente vive com muito mais do que o necessário. Né? É porque tem que pensar também, sabe o quê? Sim, professor, tem que pensar também, sabe o quê? Por exemplo, como que um país, né, que tem essa filosofia socialista, que é o caso de Cuba, por exemplo, né, desde a Revolução, com todos os embargos sofridos pelo mundo capitalista, porque a gente aí percebe que depois do fim da União Soviética, Cuba foi ficando cada vez mais, tendo cada vez mais dificuldade. Né? Querendo ou não, quando a gente assiste, eu gosto muito de assistir pessoas que viajam, que estão em Cuba ou qualquer lugar, percebe que lá eles não têm esse padrão assim, de riqueza igual muitos lugares no Brasil, por exemplo, ou em outro país do mundo. Só que é uma coisa mais linear, é uma coisa que você percebe que as casas têm a mesma estética. Por quê? Porque também você percebe que tem uma certa igualdade na econômica lá, assim, de uma forma geral. E, claro, com todas as dificuldades que o país viveu desde sempre, né? Eles não conseguiram avançar com estrutura, com equipamento, tecnologia, os caras são o maior produtor de cigarro, né? Como é o nome? Charuto, né? Charuto, é isso. Charuto, obrigado. Os caras são o maior produtor de rum do mundo, né? Conhecidíssimo pelo mundo afora, o rum deles. A medicina cubana é referência no mundo todo. Não vou nem comentar. Não, inclusive... Agora, tem uma coisa que é interessante. Temos médicos aqui em Teoflotone que são formados em Cuba, tá? Sim. E na minha escola tem um menino que é de Cuba, que a mãe é médica, e está no Brasil esperando o mais médico voltar. E vou te falar uma coisa, o Romário conta para nós, ele já fez algumas lives sobre isso, e aí ele conta para nós uma coisa. Que a gente acha que Cuba não tem democracia, o pessoal fala, não tem democracia. Claro que tem. Mas só tem um partido, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ter um partido. Isso não é um problema. Como é que a democracia funciona em Cuba? Ela funciona muito diferente da nossa. É aí que é o problema. Por exemplo, os caras estão nos seus bairros ali, nos seus espaços. Eles elegem pessoas para fazer representação em outros espaços. E é esse processo que obriga as pessoas a ter que pensar o espaço comum, o espaço coletivo, o espaço de igualdade, o espaço do chão. E aí, de repente, o cara elegeu um cara para ser um representante numa estrutura de governo qualquer, e ele não está desempenhando o papel dele. A galera reúne e tira ele. A galera reúne e fala, não, a gente não quer mais você porque você não está legal, você não está fazendo nada, você combinou isso e não está fazendo. Né? E quando vai para o parlamento como um todo, que é eleito, aí dali sai a figura que vai ser o líder daquele momento, daquele período de governo. Então é muito mais democrático que o nosso, se for isso mesmo, como o Romário conta para nós, se essa estrutura existir, nós vivemos num Estado representativo, péssimo, porque nós participamos de uma eleição agora que discute direita e esquerda na pauta de costumes, e que depois a gente não interage nada com ela. A gente não participa, a gente não define nada sobre ela. Simplesmente entrega. Exatamente. Tanto é verdade que a discussão era o governo Lula vai ter dificuldade de governar. Quando eu olhei quem foi eleito, os deputados, quando eu olhei seu espectro, falei, dou 10 dias. Já está tudo no bolso. Já está tudo resolvido. Porque ou você se alia, ou você se coordena em ser maioria dentro do Congresso Nacional, você está fora. Você não vai existir, porque não vai ter emenda parlamentar, não vai ter benefícios, o que eu acho horrível, o que eu acho um demérito para nós. Porque a gente fica refém do orçamento secreto, a gente fica refém da ausência de política pública real, concreta. Ora, por que o mais médico acaba? O mais médico acaba porque ele era política de governo, ele não era política pública. Se ele fosse política pública, ia ser muito mais complicado acabar com ele, né? Em tirá-lo de funcionamento, e isso nós deixamos de atender o povo.
o povo que está no PSF, o povo que está na zona rural, o povo que está fora do lugar de atendimento, que os médicos brasileiros me perdoem, mas a maioria são extremamente capitalistas, são extremamente focados no lucro que vão ter. E por isso, obviamente, são de direita. Os médicos vão apoiar o Lula para quê? Se eles sabem que o Lula vai começar o Mais Médico no primeiro dia de governo. A expectativa de todo mundo é essa, que o programa seja retomado e que as pessoas que estão aqui, que são cubanos, assumam de novo os postos de trabalho onde estão, nas cidades onde estão, nos lugares onde estão. E mais, que seja reconhecido o diploma dessa comunidade, que seja reconhecido a legalidade para a ação no país. Nós precisamos, cara. Né? O cara não está disputando vaga para ser o neurologista do Albert Einstein, sei lá, do sírio-libanês, não. O cara está disputando vaga para atender no Rio Pretim, para atender na zona sul da cidade, para atender no Pindorama. Na periferia. Ele está disputando vaga aonde os nossos médicos produzidos aqui não querem ir. Então, cara, que venham. Então, isso é uma mentalidade de esquerda, por quê? Porque o coletivo está acima do interesse pessoal. Né? Então, por isso que eu fico assim, cara, falar esquerda e direita é muito pouco, é simplificar muito, diminuir muito a nossa existência. Né? Exatamente. É mais interessante discutir essa amplitude. E eu falei isso com ele, cara, eu não sei se eu vou falar o que vocês estão querendo ouvir, então, tá? Porque, pelo contrário. Porque eu fico assim, eu não gosto muito desse, sabe? Porque, claro que em algum momento, alguns princípios, eu vou ter que fazer um esforço muito grande para poder ficar progressista, ou para ser mais progressista. Nós somos uma sociedade que é machista. Eu aprendi a ser machista. Eu aprendi a ser homem. Eu aprendi a ser totalitário. Foi isso que eu aprendi do meu pai, dos meus avós, das pessoas que estão convivendo comigo. Desconstruir isso todo dia é um desafio, é uma porrada que eu tenho que dar no meu coração, no meu fígado, dói, machuca, enche o saco. É a mola, do mesmo jeito. Prestar atenção na fala. Do mesmo jeito que eu aprendi a ser racista, homofóbico, misógino, tudo é aprendizado. A gente estava ali nos anos 80 e era normal. Os trapalhões, né? Os trapalhões ali com piada de minoria. Sim, torta direita. Meio-dia tocava. Meio-dia. Nojento. Nojento. O cara falava lá, um rapaz negro sem dente. Nojento. Quem é o nojento? O cara era negro. Quando ele usa essa expressão, ele associa essa imagem. E se fica na sua cabeça. Agora, nós estamos aí, essa geração toda dos anos 80, vivendo agora, né, com 44 anos, no auge de produção. E parte dessa galera totalmente alienada, totalmente obtusa. Né? E que usufruiu, e que pior, o que me deixa mais preocupado, é que essas pessoas utilizaram muitas políticas públicas e de governo nos anos 2000. Nos anos 2000, e muitos ascenderam economicamente exatamente com as políticas do governo de centro-esquerda, sabe? Do Lula, Dilma. Quem era aluno de escola pública e foi para a universidade privada com o ProUni? Exatamente. Cara, se ele não recebesse o ProUni, ele nunca estudaria. Essa a realidade. Como é que você vai agora defender o Bolsonaro? Não tem como. Tem. As pessoas acham um jeito porque elas estão segmentadas pela motivação emocional, religiosa. Esquecem que dentro dessa conjuntura ela não é absolutamente nada. Ela não é o Elon Musk. Okay? Exatamente. O dono do mundo hoje é esse cara, né? Então, ela não é esse cara. Do mundo e do Twitter. Ele é que dá as cartas. Do mundo e do Twitter. Porque, cara, eu não sei quanto é que tá a fortuna dele hoje, não. Mas quando os caras falam assim, o cara tem uma fortuna de 200 bilhões. Como assim? E daí? Não sei nem o que é isso. Não, eu sei o que é o real. Olha, essa dimensão é legal, cara. Porque às vezes a gente está dando aula, na sala de aula, a gente fala assim, gente, quanto vocês acham que é um bom salário? Os meninos falam valores assim, os adolescentes, 15 anos, 16 anos. Acho que ganhar R$2.000 é legal. Não tem menor ideia, de quanto que R$2.000 equaliza ou não sua vida. Né?
Mas é porque na família dele, o custo, que ele nem sabe, o pai ganha um salário mínimo, tem 5 pessoas na casa e é o pai que põe comida para todo mundo. Então é R$ 200 para cada um, cara. Então ele tá certo. 2.000 melhora muito a minha vida. Vai me dar muito mais dignidade. Ele não tá errado. Porque a referência dele é muito pequena. Do que ganha. Exatamente. Do que quem é o Elon Musk. Então, agora, do que adianta o Elon Musk ter essa grana toda, né, ser dono do Twitter agora e dizer que vai fazer a liberdade do planeta Terra? Né, não vai fazer também, porque de alguma maneira alguém vai limitar, né, os poderes judiciais. Os próprios países cortam ele. O Brasil mesmo já está sendo uma referência disso daí, ué. O pessoal disseminando esses discursos antidemocráticos, o Brasil já está dando referência, falou, é aqui que vai funcionar. Tem certas coisas da minha vida que eu achei que eu nunca ia falar, né? Mas vai gravar, oh meu Deus, vou falar. Tá gravando. O presidente Lula falou uma coisa engraçada essa semana. Ele fala assim, ó, o Alexandre de Moraes foi um cara que agiu no rigor da lei. E ele foi fiel àquilo que ele, enquanto ministro, enquanto juiz, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele fez valer. Ele cortou mesmo, ele bateu e pá. Eu não queria falar porque ele foi indicado pelo Temer, mas aí é que está o detalhe. Aquele eterno golpista. Ok, mas aí é que está o detalhe. A gente não pode ser leviano também demais, não. Porque muitas vezes a gente bate nessas indicações. Eu não concordo com o modo, não concordo com o jeito que é indicado, enfim. Não é isso. É um direito seu de não concordar, ok? Mas o cara estando ministro do Supremo, desses tribunais superiores, ele não pode ter o olhar apaixonado que eu tenho. O olhar de torcedor. Não, de forma alguma. O olhar de torcedor. Eu não posso acreditar que no sistema judicial todas as pessoas que estão envolvidas ali serão passionais, serão envolvidas emocionalmente com as coisas. Se for assim, ferrou. Aliás, foi isso aí que fez, inclusive, os processos do Lula na Lava Jato, parte deles é retornar a estaca zero. Porque estava nítido que o juiz tinha um lado. Foi e aí, parcial, quando o juiz tem. Exatamente. Quando o juiz tem lado, cadê a justiça? Peraí, onde é que cadê está a justiça? É aí que eu ia chegar. Eu ia chegar nesse lugar. Então, quando você constrói essa ideia de pensar, por exemplo, o Gilmar Mendes é um cara de direita. Bicho, que lixo. A gente não pode. É claro que eu imagino que o sistema judiciário brasileiro ele tende muito mais a ser direitista do que de ser esquerdista. É uma noção que eu tenho. Por quê? Porque eu penso de forma esquerdista, digamos assim. Mas esperar que toda decisão do Fux, do Toffoli, porque são indicados do Lula, serão de esquerda, é ingenuidade, né? Muita bobagem nossa de ser assim. Né? Por quê? Porque o cara vai olhar outras configurações e ele vai buscar referências teóricas daquele pensamento sobre aquele assunto que embasem ele a tomar uma decisão. E por isso que tem um pleno com mais de um ministro, né? Um pleno com 11 pessoas, 13 pessoas, para poder garantir que haja uma maioria, que haja um entendimento sobre alguma coisa que é importante para a sociedade, para servir de balizador. Não, a partir daqui é isso, vale assim. E limpa, clarifica, né? Eu posso continuar discordando? Posso discordar, mas eu preciso de obedecer, eu preciso de acatar. Porque tem que ter um limite desse da tolerância. Senão, cara, vale tudo, né? Vira o caos. Né? A gente estaria hoje, né, com esse movimento pós-eleição, se não fosse o judiciário brasileiro estancar esses males, nós poderíamos estar vivendo agora uma situação de tragédia no país, de tragédia humana, né? Literalmente, além da agressão, de morte mesmo, de tudo. Porque os caras estão assim, xiita, que a gente brinca, né? A gente fala, o cara tá xiita, né? E patrocinados. Esse é que é o problema, que eles estão patrocinados também. Saiu aí as informações
que tem essa turba, Eu esse movimento tive. aí, não tá ali Eu simplesmente. estive aqui em Teoflotone na porta do tiro de guerra. Deu Você uma foi lá? passada lá? Fui. Eu Não fui tive porque coragem assim. ainda não. Não, eu não fui bem lá, não. Eu tava assim, mais pra cá, né? Eu Aham, fui, tirei o capacete da moto, filmei e tal, não sei o quê. aham, E me viram lá, mas ninguém veio até mim também, não. uhum, Mas por que eu fui? Falei, gente, que estrutura é essa? Por que eles estão uhum. ocupando ali? Quem é que está ali? E na É, hora, eu vejo que são pessoas que, assim, é, não tiveram acesso. Não tiveram o distraído, acesso. Por isso que aham, eu falo que a gente errou. A gente errou também. Eu falo que a gente tem uma culpa disso. Porque a temos gente demais, velho. precisa de ensinar, precisa construir. Se isso chama doutrinação, bote o nome doutrinação. Estou nem aí para vocês. Que Ok? seja. Mas Aham, preciso mostrar, olha, cara, a vida tem variações. Não uhum, funciona assim, né? Não é assim. Por exemplo, quando o Juliana cita a questão do crime, vai uhum, liberar o menino que é menor infrator, que cometeu não sei o quê, parará, vai liberar geral. Não, cara, não é isso uhum. não. É porque há um princípio na mente de quem é esquerda, né, que é progressista, de querer Progressista. entender o crime, de querer entender o crime. Qual a origem social dele? Uhum, Onde esse sujeito veio? Porque se a gente descobrir que ele veio de um uhum, lugar no país, de uma cidade, de um bairro específico, e ali ele aprendeu certos comportamentos, a uhum, falha é da sociedade, a falha é uhum. nossa. E se ali está estabelecida a fome extrema a ponto da pessoa ter que subjugar, a roubar, do que a conseguir um trabalho, porque não foi dado a ela a oportunidade sequer de trabalhar. Por isso que o Exatamente. programa Minha Casa Minha Vida é importante, programa como o Bolsa Família é importante, programas de assistência são importantes porque ele tira a pessoa dessa condição e abre a possibilidade para ela agora, não, peraí, eu não preciso roubar. Eu tenho aqui Uhum. R$ 600, R$ 1.000, R$ 200, e eu consigo comprar o arroz e o feijão e vou comer. E Já isso vai. ajuda as pessoas. Exatamente. Por que a gente discute a questão da merenda escolar? Porque muitos alunos, o lugar da principal alimentação dele será na escola pública. Por que esse negócio é muito importante? A gente dedicar tempo a Uhum, isso, a fazer e a uhum. construir uma escola pública de dignidade, que tem uma merenda top, uma comida legal, porque é ali que o cara vai ter o mínimo de nutrientes para a existência dele, para ele poder crescer e se desenvolver. Desenvolver, eu estou Uhum. falando fisicamente, Exatamente. organicamente, para o cérebro dele crescer, desenvolver, Exatamente. ampliar. Não tem outro lugar. É, E quando a gente olha, quem veio do lugar onde eu vim também, né, de família Uhum. realmente assalariada, né, e de pai que tem trabalhado em comércio e vem desse registro, você vai ver, né, como que era difícil algumas questões. Né? Minha mãe era muito sacana, cara. Ela comprava assim Uhum. uma banana assim, uma dúzia de bananas, 6 maçãs, 10 Uhum. laranjas e punha lá, né? É tipo duas para cada um, né? Uhum. As minhas irmãs eram meio lentinha para comer, né? Aí quando elas Sim. chegavam lá para comer a maçã dela, já tinha ido, né? Porque tinha um rapaz que era mais guloso, né? Ia lá e atacava. Não é? Tinha mais fome, brincava mais, pulava mais, saía mais, andava mais de bicicleta. Já chegava, não perguntava nem se era de alguém, já passava a mão e vazava, né? Minhas irmãs Exatamente. ficavam veneno, ficava muito brava comigo. Porque tudo era regrado, né? Comprava tudo assim. Comprar um Danone. O que era comprar Danone? Nunca comprou. Nunca comprou o Danone, porque não dava para comprar, não tinha como comprar o Danone. Né? Vai comprar uma coisa que é supérflua. Né? Minha mãe ia fazer lasanha, então, ó, compra Uhum. 6 fatias de presunto. 6. 6 tá? Específico, 6 dá. certinho. Não pode ser Não tem esse mais que negócio isso, de não. comprar. Isso, o rapaz lá vai vender, tipo, meio quilo, o cara põe 700 gramas, né? Não, não. Ó, 6, 10, 10, é isso aí, tá? Fechou. Então era muito assim. As coisas eram muito assim, mais Regrada, contadas, né? porque meu pai era uma pessoa salariada, minha mãe tinha Uhum. uma vida de costureira. Foram ótimos, né? Sustentou todo mundo, bancou todo mundo, a gente nunca teve fome, mas nunca teve também
o acesso cultural, o capital cultural, a informação. Todos nós, os 3 filhos, formaram, estudaram, foram para a universidade, legal. Mas a custo de muita dificuldade, né? de muita dificuldade. Porque lá nos anos 90 não tinha programa, né? Que tinha no FIES só. Né? Na e não existiam programas. E ou chegava lá no mérito, e aí essa é uma discussão que a gente pode até um dia fazer uma nova live tratando sobre meritocracia. E a coisa mais importante para mim, que vem disso tudo, foi a questão da ampliação da universidade pública federal no país. Eu sou um sujeito que militou nos anos 90 para não ter vestibular. Eu sou um sujeito que militou nos anos 90 do Fernando Henrique, do Paulo Renato, ministro da Educação, saudoso, né, para alguns, para mim é falecido. O Paulo Renato queria privatizar as universidades, queria que a gente pagasse taxa, queria que a gente pagasse valor para estudar, assim como o Paulo Guedes. Paulo Guedes estava com essa ideia também. Apesar de ser da Fazenda, o ministro do Paulo Renato era da Educação. O que estava no momento ali que a gente estava vivendo, junto dos movimentos estudantis da época, era isso, né? Era construir uma pauta que brecasse e ampliasse e permitisse o acesso. Então hoje a gente tem cota para negro, cota para aluno carente, a gente tem padrões que vão permitir que parte pelo menos os bons nossos, não tem capital cultural, não viajou para o exterior, nunca foi no teatro, mas está lá no Piauí, estudando medicina porque passou no vestibular. É filha de servente. É filha de servente escolar. O pai é agricultor, operário, mas está lá fazendo medicina no Piauí. Eu estou contando esse caso aqui porque é uma menina que me segue lá na minha página do Instagram e eu fiz amizade com ela, que é a Rafaela. Um amor de pessoa, e ela me contou a história dela. Aí eu estou contando aqui, tá, Rafa? E aí, Rafaela, segue a gente aí no grito aí. Porque é muito legal, cara. Ela fala, ela foi pro Piauí 5 dias de viagem, cara. De ônibus, de busão. E como é que ela foi parar lá? Porque tem um valor, né? Tem que pro jovem que é estudante, a passagem de graça. Né? É por isso que ela vai para lá. É por isso que ela consegue vir para cá. Aí eu te pergunto, ela vai vir passar o Natal com a mãe e com o pai? Né? Não vem. Não vem, porque não existe a possibilidade de vir e voltar depois. Né? Porque a aula já começa por agora, vai linkar. E aí, não virá. Tem 18 anos, cara. Tem 18 anos, 20 anos a menina. Né? Essa é uma história que eu escutei, conversando. Né? Aprendi muito esses dias com a minha página, sabe? Porque ela me deu esse feedback, né? De muita gente. E de pessoas assim, que são gratas, sabe? Você vê gratidão. Né? Cara, eu me esforcei, eu sei que eu tenho meu mérito, que eu me dediquei, eu fui boa aluna, eu estava lá na zona rural, no gueto, na escuridão. Mas eu fui lá, cara, eu vou pegar esse livro aqui, didático, aquele que o MEC te manda, eu vou comer ele. É ele que eu tenho, é ele que vai me salvar. E a pessoa investiu naquilo ali, o tempo dela, e quando ela vai tentar o acesso à universidade, ela consegue. Então, quando eu vejo Valadares tem Universidade Federal, Teoflotone tem Universidade Federal, Diamantina Universidade Federal, Unai Universidade Federal, caraca, isso não existia agora, em 1998, 99, 2000, 2001, 2002. Só passa a existir essa possibilidade desse acesso mais próximo de nós nesse tipo de governo. E ele é importante, cara, porque salva muita gente, tira muita gente do obscurantismo, né? Coloca muita gente para poder pensar, refletir, assim como você, Juliano. Eu não sei como é que a luz chegou na sua vida, não, né? Como é que você veio para esse lado da força, mas assim, eu acho genial, né? Porque eu vou contar uma outra que é legal também. Essa é bonitinha. Eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade, eu estava indo com a minha mãe para nossa casa e de repente, na rua que a gente estava indo, tinha um palanque montado desses antigos, pequenininhos, cobertinho de telha, aquela coisa feia. E aí eram, tipo,
um horário assim, à tarde, né? Ou de manhã, tipo 10 horas, 11 horas, ou então 3, 4 horas da tarde. E aí eu passo, a rua estava cheinha e tal, aquele pessoalzinho ali, e nós estamos indo para casa, e de repente um sujeito de barba preta, com a voz, companheiros e companheiras. Eu tinha 11 anos de idade. Você viu o homem? Eu vi o homem naquele dia. E foi naquele dia que eu sabia quem eu era no mundo. Eu sabia qual era o meu papel. E eu não escutei ele 2 minutos. Eu não escutei ele 3 minutos. Eu estava de passagem. A minha mãe falou, não para não. Porque minha mãe, nessa hora, ela era, né, da família, ela era tradicional. Não para não, segue. Bora, esse povo aí é doido, esse povo aí é comunista, né? Hoje a minha mãe vota no PT, minha mãe faz campanha para o Lula, minhas irmãs fazem campanha para o Lula, graças a Deus na minha família, até minha filha de 10 anos chorou porque o Lula ganhou, então eu estou muito satisfeito. A minha sogra conheceu o Lula lá em São Bernardo, Santo André, e inclusive a minha esposa, quando era bebezinha, Lula chegou a pegar lá no colo lá também na época. Lula era, falando ali nos anos, início dos anos 90, naquele já estava nessas faixas de candidatura e tudo, entendeu? Sim. Ela conhece também. E Detalhe, nunca votou em outra pessoa se não foi Lula ou em quem Lula mandou. No caso de Dilma Rousseff, Haddad e agora dele de novo. Minha sogra nunca votou. Eu nem sei o que é votar em outra pessoa. E tem um detalhe, no programa Minha Casa Minha Vida, as minhas 2 irmãs, esse foi um benefício direto que a gente teve, as minhas 2 irmãs conseguiram comprar a primeira casa delas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive com subsídio, inclusive com isso. Na época rolou isso. E eu fiquei assim, como assim? Estou acreditando. Eu nunca usufruí desses tipos de políticas governamentais, nem públicas nem governamentais. Mas na minha casa teve essas 2 situações. E eu fiquei muito feliz na época. Claro. Porque assim, você tirou uma família do aluguel. Você tirou uma família para uma conquista de um patrimônio que é dela agora. Né? Que vai permanecer para ela. Para as duas. E para a geração dela. E para a geração dela, exatamente. Você tira aquela família e o mais legal é que hoje... Isso é dignidade, né, professor? Sim. Uma das minhas irmãs agora conseguiu vender a casa, o que comprou, e construiu uma outra, melhor agora. Né? Porque conseguiu se estruturar, as coisas foram clareando, melhorando, né? Isso potencializou essa situação. Então eu acho muito bom, cara. Eu acho esse tipo de... Eu tô falando que eu venho do lugar, eu sou de Caratinga, e eu venho do registro de um salário mínimo para 5 pessoas. Né? E todo mundo chegou. Minha história é mais ou menos por aí também, viu? É bem dessa linha aí também. E olha que eu sou ali naquela região do Vale de Jequitinhonha, Paraíso ali. Já é por si só já é uma cidade muito pequena e com muita dificuldade, né? Mas gratidão pelo pessoal, pela minha família, o pessoal de Paraíso, a gente constrói uma comunidade. Quanto menor como a cidade, a gente, mais aquele senso de comunidade é desenvolvido. Né? Então, assim... A primeira coisa que eu cheguei quando eu me formei, a primeira coisa, e antes de formar, eu ia para minha cidade, eu ia com os panfletos da universidade. Eu ia com eu estudei em São João del Rei. Eu tinha que ir para Belo Horizonte, São João. É longe, fora, né? Não é, tem que baldear, tem que ir contramão, isso. E aí, cara, eu pegava os panfletinhos e levava para a cidade e ia nas escolas periféricas. Eu ia nas escolas periféricas entregar panfleto, pedir o diretor da escola, cara, eu estudo em tal lugar, eu queria falar sobre esse espaço para sua galera aqui da noite. Um dia eu falei numa sala sobre a minha universidade. E passou muito tempo, eu topei com um rapaz um dia, e ele olha para mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei, como assim? Você esteve na minha escola. Eu falei, eu estive na sua escola? Eu nunca trabalhei aqui na cidade. Eu nunca trabalhei aqui. Não, foi lá na escola tal. E naquele dia você entregou um panfleto. E aquele panfleto me despertou o interesse para eu fazer minha faculdade e que eu era capaz, e eu tinha condição de fazer, e eu fui lá e fiz. Estou formado agora em História, estou dando aula em tal lugar, faço isso. Eu falei assim... Acertou uma pessoa, tá vendo? Exatamente. Eu não preciso acertar todo mundo. E não vou acertar todo mundo.
né? Mas eu posso, de alguma forma. Agora você me fez lembrar de uma coisa que me deixou. Ok, não vou Pode continuar. chorar aí não, hein? Ei, Não, chora, cara, você me fez lembrar, vai ser você me legal, fez viu? lembrar uma coisa que eu não lembrava há muito tempo. Que é um episódio assim, são muitos. É porque tem muita coisa assim que é legal, que vai encaixando. Professor, pera. Vamos combinar aqui Aí uma nós coisa. paramos de falar da esquerda e da direita, tá vendo? Vocês são Olha maus. só, e detalhe, esse papo tá tão massa que já são 8h28 e hoje Eu é falei que até sexta. 8, hein? E você falou, olha, não pode passar de 8. Eu falei, caramba, 1 hora, bom demais, vamos lá então. Assim, Ai, Jesus. eu gosto demais, assim, tá um papo muito massa, adorei demais, assim, a gente estar junto aqui. E, cara, eu quero voltar essa prosa em outra oportunidade, sabe? Eu acho que a gente pode adotar um outro tema, pode ser, sabe? Você pode apresentar qualquer coisa, a gente faz a live aí também, sabe? Eu não quis ser muito técnico, sabe? Eu não queria cara, ser técnico. É porque se eu ficar aqui com vocês aqui pondo conceito, só conceito, disso ou daquilo, eu acho muito inoperante, porque isso não faz. Eu acho que o Kant acerta uma coisa muito importante. Cara, eu preciso ensinar a fazer filosofia, eu preciso ensinar a pensar e não transmitir código para todo mundo sobre isso, que é aquilo, que é isso, que é isso, que é aquilo, porque eu acho muito deprimente às vezes. Eu estava vendo E a educação que a gente precisa de construir é essa, de criar laços, de criar debate vínculos, aberto, exatamente. De democratizar, né? Para que as pessoas também possam. Eu brinco com esse negócio da luz, mas é sério, mas para que a luz chegue mesmo. Porque quanto mais informação chega, clareia. Você vai. Exatamente. Né? Quando a gente está brincando aqui com o negócio do Instagram, eu te falei mais cedo, eu nunca tinha feito live aqui. Falei, cara, eu nunca fiz, então nunca sei, não tem nada demais. Mas, opa, vamos aqui aprender? Vamos olhar como é que é? Isso tudo ajuda, isso tudo é bom. E é esse lugar que a gente tem que ocupar para construir com essa geração agora, com a galera, então, que é alfa. Vou te contar, então, a galera que nasceu depois de 2000, a gente chama de alfa. 2010, a gente chama de alfa. É a galera alfa. Então, alfa. 2010 pra cá são os alfas. Aos alfa. É minha filha. Ela é alfa. Eu acho, gente, a pessoa chique é alfa. O pai dela é X, ó, treva. Aí ela é alfa. Eu falei, gente, a menina é alfa. Aí, ou seja, essa galera agora que eu tô de olho. É nesses meninos agora que eu tô de olho para doutrinar mesmo. Eu adoro falar com o bolsominion, eu sou doutrinador. Me processa, entendeu? Manda. Doutrino mesmo. Porque eu não doutrino para ser Elon Musk. Eu doutrino para ser gente. Eu doutrino para ter olhar sobre as pessoas. É diferente. Olha, eu vou te confessar que, assim como na semana passada eu fiquei um pouco ansioso. Caramba, nós vamos fazer uma live. Eu nunca tinha feito live. Meu amigo Calil, que estava online até agora há pouco aí, ele é assistente social e ele tem um canal também, onde ele já fazia lives há algum tempo e tudo, e a gente entrou, eu e mais meus 2 amigos, né? Eu fiquei mais à vontade, falei, caramba, legal. Aí dessa vez, tá conversando com você aqui, Juliana. Vambora chamar ali o Eric, tá? Vamos falar de esquerda, direita e tudo. Eu falei assim, então, vamos lá, né? Mas eu fiquei assim pensando, caramba, e agora? Aqui minutos antes eu tô aqui. Não, e eu fiquei aqui minutos antes pensando, e agora? Como é que vai ser esse trem? Porque, querendo ou não, é um espaço que, quando eu chamei meus amigos pra gente montar um espaço, a gente iniciou ali pelo blog, o grito.org, para escrever. Eu falava, vamos escrever e botar aí o que a gente tem a dizer pra galera, soltar num blog aí, espalhar os links nesse tanto de grupo de WhatsApp que tem, pra a turma ler. E aí, falei, turma, então vamos embora para um grupo de Instagram e vamos conversando aqui, vamos fazer live e tudo. Porque a gente, eu acho que falta isso aqui, sabe? Um bate-papo leve. Não sei se falta também, tô falando que acho que falta, mas, bom, um bate-papo mais leve sobre a esquerda mesmo, sabe? Sobre nossa linha progressista, esse pensamento nosso, que vai muito dentro daquilo que o Gregório do Vivier disse no programa Mano a Mano, que a esquerda tem uma questão nela, que ela traz a profundidade do assunto, mas traz de uma maneira tão séria, mas tão séria, que a galera que tá ali no tá no superficialzinho, querendo só curtir um papo ali, uma prosa, falar, não, deixa isso pra depois, vamos aqui ver o que é essa piada aqui, esse stand-up tá falando aqui, entendeu? Claro. Então, assim, vamos ouvir sertanejo. Vamos ouvir sertanojo. Então, assim, quando
pensei de construir esse espaço, e aí Juliana me falou, eu fui no sua rede social e dei uma olhada e falei, vamos ver, que eu tô sentindo que vai dar bom. Mas assim, feliz demais, e na minha avaliação, eu agradeço demais, professor Érico, por você ter disponibilizado seu tempo, assim, isso. Caramba, gratidão mesmo, sabe? Gente, eu tô vendo, tem mensaginhas, meus amigos entraram. Você acredita que os meus amiguinhos entraram? Entrou. Tô vendo aqui agora. Eu fiquei com medo de mexer. Falei, vai que esse trem da pau, que eu não mexo isso não. Mas enfim, olha aqui. Ó, o César entrou, Manu entrou, Luciana entrou. César entrou. Você viu que chique? Sua cara da riqueza. Por ele. Sua cara da riqueza. Fui a aluna dele no Genoma e, assim, eu tenho as melhores recordações possíveis. Eu sinto saudade demais das aulas dele. Cara. O comentário dele é até importante, porque ele vai alicerçar o que eu estou falando aqui com você. Você pode ler para nós? Deixa eu verificar aqui. Leio, claro. Há uma confusão da escola brasileira que trabalha apenas a história da filosofia, mas não propõe o debate filosófico de fato. E é isso, essa brincadeira aqui que nós estamos fazendo, né, que não é brincadeira, ela quer exatamente motivar a galera a sair desse lugar aí. Exatamente. Né, estacionadinho, né? E é legal, e eu acho que é legal, porque a gente não vai atender o Brasil todo. E a gente não é o Gregório do Vivier, a gente não é o Karnal. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é atender os nossos. Quem está perto da gente, quem está aqui do meu lado. Né? Isso, os meus cara, alunos, é pensar global e agir local, né? Sim. É claro que se viralizar a gente vai ficar feliz, mas não é o primeiro objetivo. Chegar mais gente, legal, mas assim, se tiver o alcance das pessoas que estão relacionando com a gente, dos nossos grupos, para criar as nossas identidades, fortalecer as nossas ideias, mostrar que você não está isolado, que você não está ilha, porque quando a gente se sente ilha, a gente fica com medo, né? A gente fica coado. Exatamente. Essas foram as minhas sensações no período da eleição, quando eu abri minha página. Eu falei, eu vou fazer um negócio. Eu até brinquei com a minha página, que a minha página ia ser de fofoca. Falei, mas depois eu vi que não ia ser de fofoca. Falei, é mentira, não vai ser, não tem jeito, eu não consigo fazer isso, ser de fofoca. Porque precisava de ter um lugar para que as pessoas que fossem do meu gueto pudessem estar ali para construir história dela, né, a identidade dela, dar voz para ela. Porque às vezes você não pode falar alguma coisa da Universidade Federal, mas eu posso. Eu posso falar do Janir. Eu posso bater no Janir, ok? Posso bater, posso falar, cara, você é um boçal, você está cometendo um erro ao fazer o que você está fazendo aí agora. E ponto final. Mas talvez o professor que está lá não vai poder. Do mesmo jeito que eu estou na rede estadual, eu não vou poder dar uma destruída no projeto tal, porque eu estou envolvido nele de alguma maneira e aquilo vai repercutir com alguma pressão sobre mim, né, na minha vida pessoal. Mas você pode. Né? Do mesmo jeito que o trabalhador que está no comércio não pode falar da loja tal que está oprimindo, mas se ele me contar, eu posso falar, né? Eu posso falar, porque é o grito, tal, né, professor? É o grito. É o grito. É o grito, é um tombo, é uma tombada. Tomba eles. Eu queria aqui agradecer meu amigo Watson também, que está com a gente, nosso grande amigo aí, Watson. Ele é do Grupo Grito também, tá? Né? Ô, Watson, falando nisso, meu amigo, aproveitar que você está online aí, cara, em breve, aquele bate-papo nosso aqui no Grito, chamar aquele parceiro que você acionou lá, surpresa. Também agradecer, eu já vou adiantar nesses agradecimentos aqui, professor. Sim, né? Manda ver. Minha esposa Pamela, que entrou e esteve conosco agora há pouco, e todas as pessoas, claro, que estão aí, né? Calil, que esteve aí o tempo todo aí com a gente também, eu acho que sim, sinceramente, são os amigos, né, professor? A gente vai construindo, vai trazendo aí, vai abrindo os espaços para discutir, as pessoas vão fora Jani, tá vendo? Fora Jani, adoro. Essa Oi Pamela aí, minha esposa, ela inclusive, ela estuda na Federal também. Ela tem... Beijo para você, querido. E a galera toda aí, cara, a gente tá... Professor... Vamos ter que voltar a falar, cara.
Olha, Gostei muito, eu vou te gostei dar, eu vou te muito. dar duas sugestões, então, né? Primeiro, eu acho que você deve chamar realmente o Romário, o companheiro Romário, para Romário. bater um papo Aí, sobre ó. Cuba. Acho que é um tema Ó, que é da hora, vocês vão curtir muito, sim. ele é muito legal. E Cara, também ele acho que você tem que deve me chamar o passar César. o O César. César, chama de Esse César, tá? De Dê César César. César, Mach... por Isso. favor, Tá aqui Ele vai online de aceitar, César, ele aquele nos aceita, dê abraço. ele a aceita. honra da sua É. presença. Aí pode chamar ele também, que é ótimo, também vai ser muito legal. Ele é São pessoas maravilhoso que, também, viu? né? E aí, Aham. cara, tem muita gente para chamar aqui da cidade, que dá para bater papo, que dá para trocar Aham. uma ideia bacana, né? Tem Uhum. gente pra caramba, dá para fazer muita coisa Tá. legal. Gente, eu Ah, quero maravilha. agradecer, tá? O Grito. Juliana, obrigado. Tem uma menina que também eu fiz conversa com ela esses dias, e ela é sua amiga, que é a Gabriele Neres. Tô até olhando aqui no Instagram, acho que ela é sua amiga. Gabi É, Neres? Gabi isso, Neres? isso. Oh, nossa E senhora, ela, ela e é aí muito. eu falei com ela assim, Gabi, quem que é o cara que vai conversar comigo? Me dá um feedback aí do cara aí, né? Porque eu não Né? stalkeei. Aí eu falei, vou pra eu saber. Rapaz, a gente tem que saber com É. quem a gente vai falar. A gente tem que falar, tá? Não dá pra falar com qualquer um, não, porque senão você entra em enrascada. É, Senão não, você é entra verdade. tá? Você entra em furada. A gente Uhum. tem que olhar, né? E a É Juliana verdade. me conheceu no Clotilde, quando foi fazer uma atividade lá na escola. E esses dias Aham. agora eu chamei ela no Insta também, no PV. Falei, menina, quem é você? Porque eu sou assim, sabe? Quem é você, menina? Qual é? Né? Aham. Você tá fazendo o que aqui no na minha página? Qual que é a sua, né? Mas curtiu alguma Aham. coisa, comentou alguma coisa, eu falei, fui dar um feedback, né? E Aham. aí no outro dia a menina fala assim, Pronto. ô, vou ali falar um negócio conosco? Eu falei, vamos, É, fazer o chega quê? mais, chega mais. Tá joia? Pô, maravilha, Lu tá aqui Ju. também, minha amiga. Vou mandar um beijo para ela também. A gente combinou de Sim. sair daqui a pouco essa moçada aí. Por isso que eu falei com você que eu podia só até às 8. Pois é. Tem que tomar Eu um tô Guaraná aqui. de sexta. Ei, ei, aí vai vendo. Eu chego pra minha esposa, pego ela no serviço, porque toda sexta-feira é aquilo, né? O Guaranazinho tem que ter, né? Tem que Aí ter peguei um minha esposa, Guaraná. e o calorão danado, falei, olha, eu acho que hoje nós vamos ter que tomar uma, comer alguma coisinha. Ela, mas você não tem seu compromisso? Eu falei, caraca, é mesmo? É mesmo, Ah, você ia me abandonar? não ia. É porque aquela rotina de sexta-feira, eu passei, Sim, peguei ela no serviço e já propus, falei, vamos ter que comer água certo. hoje. Sim, Aí, ó. sim. Ah, cara, Ah, marca pra maravilha. quinta, né? Marca pra quinta, pra liberar essa sexta nossa aí. Ah, então, vamos ter que montar, vou ter que bolar uma data diferente aí da sexta. Sim, sim, sim. Mas E eu acho que é maravilha. legal, acho que é Olha, você legal falou na também ser. Gabi, ela entrou aí, ó, acabou de entrar. Ô, Ó, Gabi, forte acabou de abraço entrar, aí, hein? verdade. Falei em você agora, querido. E você pode chamar também galera que é do rock aí da cidade, tem uma galera muito Aham. massa na cidade agora, que eu acho que tem crescido muito esses Uhum. expoentes relacionados ao rock nacional ou mesmo Sim. internacional. Enfim, tem uma galera muito bacana também, que eu acho que precisa dar visibilidade, dar o grito Uhum. também para essa moçada, Uhum. porque acho que todo mundo que vai construindo esse Exatamente. troço aí, essa coxa, É, essa cara. maluquice que a gente quer. E eu também não E- curto muito a ideia de petetizar as coisas, não, tá? Eu gosto da ideia Não. do progressismo. Eu não tô muito, apesar de ser petista, de ser filiado e tal, mas eu não fico com É, essa neura, não. Meu lance não é esse. Meu lance é que a gente tem um coletivo que se organize, que é. mentalize e que Diversidade de consiga, ideias, mas que né? consiga driblar a coisa sem essa insanidade mental que a gente passou Exatamente. agora, né? Não, nossa senhora. Porque eu acho que eu fui capacitista agora, eu queria que você cortasse, não quero tratar assim, não. Com a Não! boçalidade necessária desse momento, né? Com a incapacidade cognitiva. Né? É importante a gente não ser capacitista também. Eu tenho aprendido muito sobre isso também com um rapaz que chama Ivan Barum. É um cara Ivan, ótimo. Segue o é, Instagram dele aí, galera. Ivan Gente, Barum. isso. Chega de propaganda hoje. Esse final, o final você edita, o final você edita. Não, Gente, não um vou beijo editar para vocês, nada. obrigado. Ai, caraca, ferrou. Vai tudo Fudeu. pro ar. Gente, um beijo para todos. Juliana, obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Professor, obrigado Eu que também. Forte agradeço, abraço. professor. Vai, Ju. Posso falar? Pode, Então desculpa. você encerra. Não, eu que agradeço você se prontificou, né, de maneira assim extraordinária estar aqui nesse momento. Nem sabia como é que ia ser, qual que ia ser a conversa, mas assim, foi super solícito. Muito obrigada.
Agradeço por você ter dividido seu conhecimento, as suas histórias de vida, as histórias de outras pessoas que você compartilhou aqui. Foi um momento muito bacana. Eu gostei muito. Acho que as experiências dos outros nos ajudam a nos enriquecer como seres humanos, a buscar ser seres humanos melhores. E agradecer meus amigos também que entraram aqui para dar uma forcinha. Muito obrigada, gente. Silvandino, que me convidou para participar desse projeto. Eu estou muito feliz e espero que daqui para frente a gente só decole. Exatamente. Isso aí. Gratidão também, vocês dois, e tamo junto aí. Professor, volte sempre. Vez e mexe, eu vou bater nessa porta aí, viu? Vamos lá, professor. Vamos trocar ideia com o povo. Eu que agradeço. Gente, um grande abraço para todos que estão presentes nesse momento. Essa live, se eu não fizer merda e perder ela, eu vou tentar salvar ela e baixar o áudio para colocar no nosso podcast também. Logo eu vou estar disponibilizando o link para todo mundo também. Forte abraço, pessoal. Forte abraço, professor Eric, Juliana, Gabi, Pamela, Lu Miranda, Calil, Adson, todo mundo. Gente, forte abraço. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.